jovens padawans, professor Anderson na área. Hoje veremos propriedades dos logaritmos. Logaritmo de um produto. Em qualquer base, o logaritmo de um produto pode ser transformado numa soma de dois ou mais logaritmos. Vejamos que se tivermos log do produto de dois números mn na base A, é a mesma coisa que log do número m na base A mais o log do número n na base A. Perceba como se abríssemos a multiplicação, colocássemos log de mesma base nos dois números e substituímos o sinal de multiplicar pelo sinal de mais. Vamos a alguns exemplos. Temos aqui o valor de log de 5 na base 2, aproximadamente 2,32. Este símbolo aqui, sinal de igual com um tio em cima, é o aproximadamente. Letra A, log de 10 na base 2. Vamos transformar esse número 10 em algo que tenha esta informação do 5. A gente sabe que 10 é a mesma coisa que 5 vezes 2. Então substituímos o 10 aqui no log por 5 vezes 2. Perceba que substituímos entre parênteses para não fazermos confusão. Aplicamos a propriedade do logaritmo do produto. Então o log de um produto de dois números é igual ao log do primeiro número mais o log do segundo número, mantendo a mesma base. Portanto, log de 5 vezes 2 na base 2 é igual a log de 5 na base 2 mais log de 2 na base 2. Perceba que log de 5 na base 2 é exatamente o valor que nos foi dado. Então vamos substituir por 2,32. E log de 2 na base 2, qual o número que eu devo elevar 2 para obter 2? O próprio número 1. Então, fazendo a substituição, 2,32 mais 1 é igual a 3,32. Portanto, o nosso log de 10 na base 2 é igual a 3,32. Letra B. Log de 40 na base 2. Novamente, vamos fazer aparecer o 5. 40 é a mesma coisa que 5 vezes 8. Então temos que log de 5 vezes 8 na base 2. Aplicando a propriedade de logaritmo de um produto, transformamos log de 5 vezes 8 na base 2 por log de 5 na base 2 mais log de 8 na base 2. Log de 5 na base 2, 2,32. Qual o número que eu devo elevar 2 para obter 8? 3. Então temos 2,32 mais 3, que nos dá a resposta 5,32. Portanto, log de 40 na base 2 é igual a 5,32. Número 2. Agora temos o log de 7 na base 10, aproximadamente 0,84, e log de 3, também na base 10, aproximadamente 0,48. Log de 21, exatamente a nossa letra A. Ora, 21 é a mesma coisa que 3 vezes 7. Vamos substituir aqui no logaritmo. Então temos o logaritmo de 3 vezes 7. Aplicando a propriedade de produto, obtemos log de 3 mais log de 7. Permaneceu a mesma base, base 10, que não precisa aparecer quando ela, no caso, é base 10. Log de 3, 0,48, log de 7, 0,84. Fazendo a substituição e fazendo a soma, obtemos 1,32. Portanto, log de 21 é igual a 0,32. Letra B. Log de 2100. 2100 é 3 vezes 7, 21, vezes 100, 2100. Então, nós faremos essa substituição. 2100 é o produto de 3 vezes 7 vezes 100. Então, teremos 3 que multiplica 7 que multiplica 100. Veja que a propriedade do produto não se aplica em apenas dois fatores, mas sim qualquer quantidade de fatores. Nesse exemplo, nós temos aí um produto com 3 fatores. Logo, se transformará na soma de 3 logaritmos. Log de 3 mais log de 7 mais log de 100. A propriedade pode ser utilizada para 3 ou mais logaritmos também. Então podíamos ter aqui vários fatores multiplicados entre si, poderíamos transformá-lo em uma soma de logaritmos, um número de logaritmos de acordo com a quantidade de fatores. Agora basta fazermos a substituição.
Log de 3 temos 0,48, log de 7 temos 0,84 e log de 100. Com a base 10, que número que nós devemos elevar 10 para obter 100? Exatamente, 2. Então, fazendo as substituições, 0,48, que é o log de 3, 0,84, que é o log de 7, e 2, que é o log de 100. Fazendo toda essa soma, obtemos 3,32. Portanto, o log de 2100 é igual a 3,32. Logaritmo de um quociente. Quociente é divisão, então agora nós teremos o log de uma divisão de dois números m por n numa base A. Em qualquer base, o logaritmo de um quociente pode ser transformado numa subtração de dois logaritmos. É uma propriedade parecida com a do produto, só que em vez de transformarmos numa soma, transformaremos em uma subtração. Então, log de m sobre n na base A é igual a log de m na base A menos log de n na base A. Lembrando que quociente é a mesma coisa que divisão. Exemplos. Seja log de 11 aproximadamente 1,04. Vamos calcular. Log de 0,11. 0,11 pode ser transformado numa fração. 11 sobre 100. O 0,11 é a mesma coisa que 11 dividido por 100. Vamos fazer essa substituição. Queremos saber o log de 11 sobre 100. Agora vamos aplicar a propriedade do logaritmo de um quociente. Transformar esse logaritmo de uma fração, de uma divisão, em uma subtração de logaritmos. Então seria log do numerador menos log do denominador. Log de 11 menos log de 100. Log de 11 nós já sabemos, 1,04. Log de 100, 10 elevado a que número obtemos 100? Exatamente, 2. 1,04 menos 2. Fazendo a subtração, obtemos 0,96 negativo. Portanto, o nosso log de 0,11 é igual a menos 0,96. Letra B. Log de 100 na base 110. Aplicando diretamente a propriedade que transforma o logaritmo de um quociente numa subtração de logaritmos, obtemos log de 100 dividido por 11 vezes 10. Aqui também fizemos a transformação de 110 em 11 vezes 10. 110 é a mesma coisa que 11 vezes 10. Agora fazemos a aplicação da propriedade do quociente, do logaritmo de um quociente. Log de 100 menos log. Agora, como nós temos um produto embaixo, também aplicaremos a propriedade do produto de logaritmos no denominador da nossa fração. Menos, abre parênteses, porque será subtraído de todo esse valor. Se nós não utilizarmos os parênteses, provavelmente a conta será errada. Então, log de 100 menos log de 11 mais log de 10. Transformamos o produto aqui do denominador em uma soma de logaritmos. Em uma expressão, nós podemos aplicar qualquer propriedade de logaritmo, desde que corretamente. Log de 100 nós já sabemos que é igual a 2, menos, abre parênteses, log de 11 foi dado na nossa questão, 1,04, e log de 10 é 1, porque 10 elevado a 1 é igual a 10. 1,04 mais 1, 2,04. Fazendo a subtração 2 menos 2,04, obtemos 0,04 negativo. Portanto, o log de 100 sobre 110 é igual a menos 0,04, ou 4 centésimos negativos. Número 2. Seja log de 4 na base 3, aproximadamente 1,26. Vamos calcular. Log de 9 quartos na base 3. Aplicando a propriedade do quociente, do logaritmo de um quociente ser transformado numa subtração de logaritmos, obtemos log de 9 na base 3 menos log de 4 na base 3. 3 elevado a que número obtém-se 9? 2. E o log de 4 na base 3 já foi dado o valor, 1,26. Fazendo a substituição, obtemos 2 menos 1,26. Fazendo a subtração, obtemos 0,74, que será o log de 9 quartos na base 3. Letra B. Log de 36/27 na base 3.
aplicando a propriedade do quociente, do logaritmo de um quociente ser transformado numa subtração de logaritmos. E também nós podemos transformar 36 em 4 vezes 9, exatamente para aparecer o logaritmando igual ao valor que nos foi informado na questão. Então temos log de 4 vezes 9, que seria o nosso numerador, na base 3, menos o log de 27 na base 3. O nosso numerador nós transformamos aí numa soma de logaritmos, porque log de 4 vezes 9, transformamos esse pedacinho aqui numa soma de logaritmos. Log de 4 na base 3, mais log de 9 na base 3. E o logaritmo de 27 na base 3, negativo, então menos 3. Fazendo a substituição, log de 4 na base 3, aproximadamente 1,26. Log de 9 na base 3 é 2, porque 3 ao quadrado é 9, menos 3. 1,26 mais 2, 3,26. Menos 3, 0,26. Portanto, o logaritmo de 36 27avos na base 3 é igual a 0,74. Logaritmo de uma potência. Em qualquer base, o logaritmo de uma potência é igual ao produto do expoente da potência pelo logaritmo da base da potência. Então, o que acontece? Essa regra é chamada regra do tombo. Basta pegarmos o expoente, que está aqui no nosso logaritmando, e jogá-lo para frente do logaritmo, fazendo a multiplicação. Então, veja que log de m elevado a n, na base A, é igual a n vezes log de m na base A. Como nós dissemos, esta é a regra do tombo. E o n capotasse, tombasse para frente do logaritmo. Então, n que multiplica log de m na base A. Felizmente, o nosso n não se machucou nessa propriedade. Permanece o mesmo, íntegro. Exemplos. Seja log de 4 na base 3 aproximadamente 1,26. Vamos calcular log de 4 elevado à quinta potência na base 3. Vamos aplicar a regra do tombo, tombando o expoente aí do 4 para frente do logaritmo. Então fica 5 que multiplica log de 4 na base 3. Nós tombamos o 5 aqui para frente do logaritmo multiplicando. Log de 4 na base 3 é aproximadamente 1,26. 5 que multiplica 1,26 é igual a 6,3. Portanto, o log de 4 elevado à quinta potência na base 3 é igual a 6,3. Isto é, 3 elevado a 6,3 nos dá 4 elevado à quinta potência. Letra B. Seja log de 4 na base 3, aqui permaneceu o mesmo cabeçalho, aproximadamente 1,26. Vamos calcular log de 12 ao quadrado na base 3. Primeiramente, vamos aplicar a regra do tombo. Log de m elevado a n na base A é igual a n que multiplica log de m na base A. Basta pegarmos o expoente e jogarmos para frente do logaritmo. 2 que multiplica log de 12 na base 3. Agora vamos transformar o 12 em algo que apareça o 4, porque não nos interessa aqui esse 12. Não temos o valor do log de 12 na base 3. Então vamos fazer aparecer o 4. 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Portanto, temos 2 que multiplica log de 4 vezes 3 na base 3. Agora vamos aplicar o logaritmo de um produto sendo transformado numa soma de logaritmos. 2 que multiplica, prestem atenção, utilização dos parênteses. 2 vai multiplicar tudo que estiver aqui dentro. Log de 4 na base 3 mais log de 3 na base 3. Aplicamos aí o logaritmo de um produto sendo transformado numa soma de logaritmos. Tudo isso, esse resultado dentro dos parênteses, será multiplicado por 2. Então, temos 2 que multiplica 1,26 mais 1, 2,26. Que multiplica 2? 4,52. Portanto, o logaritmo de 12 ao quadrado, na base 3, é igual a 4,52. Número 2. Agora temos o log de 19 na base 4, sendo aproximadamente igual a 2,12. Então, letra A. Log de 1 sobre 19 ao quadrado na base 4. Vamos transformar esse 19 ao quadrado, aplicando a propriedade de potência, colocando no nosso numerador com o sinal do expoente trocado.
Portanto, temos log de 19 elevado a menos 2 na base 4. Agora aplicamos a regra do tombo, fazendo o menos 2 multiplicar o nosso logaritmo. Menos 2 que multiplica log de 19 na base 4. Como nós temos o valor aproximado, vamos fazer a substituição. Menos 2 que multiplica 2,12. Obtemos então menos 4,24. Portanto, o logaritmo de 1 sobre 19 ao quadrado na base 4 é igual a menos 4,24. Mudança de base de um logaritmo. Em caso de necessidade, podemos efetuar uma mudança de base. Digamos que algum problema os logaritmos estejam em base 2, que é o que está acontecendo aqui, e os dados que eu tenho é de base 10. Então eu preciso fazer com que apareça a base 10, transformando esse logaritmo de base 2 em um de base 10, para poder aplicar os dados informados aí no problema. Nós vamos fazer a mudança para a base 10. Esse logaritmo é base 2, vamos mudá-lo para a base 10. Mas esse procedimento serve para qualquer mudança de base. De 2 para 3, de 3 para 5, de 5 para 10 e assim por diante. Então vamos aplicar a seguinte propriedade. Então o logaritmo de b na base a é igual log do logaritmando na nova base. A nova base será c, então estamos trocando de base a para base c. Dividido pelo log de a na base c. Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro. Então temos aqui log de 3 na base 2. Vamos passar essa base 2 para a base 10. Então toda mudança de base nós pegamos um logaritmo e transformamos numa divisão de logaritmos. Essa é a primeira coisa a se memorizar a respeito de mudança de base. Mudança de base transforma um logaritmo em uma divisão de logaritmos, onde vai aparecer a base nova. Então vamos pegar aqui com a espada do Darth Vader e fazer um corte aqui no logaritmo. Então será logaritmo de 3 na base nova, no caso 10, ela não precisa aparecer aqui, mas aqui isso já está com a base nova, que é 10, sobre logaritmo de 2 na base 10. A mudança de base é muito simples de ser feita, se você guardar desta forma. Você vai transformar um logaritmo em um quociente, em uma divisão de logaritmos. Mudança de base, transformamos um logaritmo em uma divisão de logaritmos, onde a parte de cima, o numerador da nossa fração, será o log do logaritmando, nesse caso 3. E na parte de baixo, o log da nossa base, na base nova. Então, log de 3 e log de 2, agora fazemos a substituição, que são os valores que nós temos. 0,48 dividido por 0,3. Fazendo a continha, obtemos 1,6. Então, log de 3 na base 2 já foi calculado como 1,6 aproximadamente. Veja que a mudança de base nos possibilitou fazer o cálculo do logaritmo, já que os dados informados estavam numa base diferente do logaritmo em que precisávamos fazer o cálculo. Então, formalizando, de acordo com a necessidade, podemos converter a base de um logaritmo A para uma base C. Então aqui nós temos um logaritmo de b em uma base A e queremos mudar, por necessidade, para uma base C. Então o log de b na base C dividido pelo log de c na base A. Memorizando, quando mudamos a base de um logaritmo, transformamos um logaritmo em um quociente de logaritmos na base nova. Vamos a alguns exemplos. Então temos aqui log de 5 na base 2 igual a 2,32 aproximadamente, que faltou tiozinho. E a mesma coisa, log de 3 na base 2, aproximadamente 1,58. Vamos calcular os seguintes logaritmos. Log de 4 na base 5. Vamos fazer a aplicação aí da mudança de base. Como os dados informados estão em logaritmos de base 2, transformaremos o logaritmo de base 4 em base 2. Como? Transformando um logaritmo em um quociente de logaritmos. Log de 5 na base 4. Então vem aqui a nossa espada do Darth Vader. O nosso numerador passa a ser log de 5 na base 2 e o nosso denominador, log de 4, na base 2. Log de 5 na base 2 é o valor informado, 2,32. Log de 4 na base 2, 2 elevado ao quadrado é igual a 4, portanto 2. Fazendo a divisão 2,32 por 2, obtemos 1,16.
Portanto, o log de 5 na base 4 é igual a 1,16 aproximadamente. Então, foi necessário fazer a mudança de base, porque os dados informados eram a respeito de logaritmos de base 2 e precisávamos calcular um logaritmo de base 4. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.